Há 74 mil anos, a erupção de um supervulcão destruiu quase toda a raça humana e causou um impacto significativo no clima. As consequências para a natureza e o meio ambiente foram devastadoras e uma erupção hoje viraria nossa civilização completamente de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada mais de perto em quão alto é o perigo ainda hoje e o que aconteceu naquela época. Portanto, fique atento até o final e, se você gostar, ficarei muito feliz em receber um polegar para cima e um comentário para chamar a atenção de ainda mais pessoas para esse importante tópico. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos! Os vulcões estão entre as formações mais fascinantes que nosso planeta tem a oferecer. Rochas derretidas, gases e partículas do interior da Terra vêm à superfície e oferecem aos turistas de todo o mundo uma experiência única no Instagram. Recentemente, o Monte Etna, na Sicília, entrou em erupção novamente e rendeu ótimas fotos. Estive no Monte Etna algumas vezes e sempre fico impressionado com as fumarolas fétidas, as cavernas de lava escuras e a flora e fauna que podem se desenvolver em um monstro de magma como esse. Mas todos esses vulcões não passam de pequenos incensários fumegantes em comparação com os chamados supervulcões. Esse é um termo usado para descrever vulcões que são capazes de liberar enormes quantidades de lava e cinzas quando entram em erupção e têm o potencial de causar efeitos de longo alcance no clima e no ambiente global. Em contraste com a maioria dos vulcões convencionais, os supervulcões são caracterizados por suas caldeiras excepcionalmente grandes, um tipo de cratera formada pelo colapso de uma caldeira de magma esvaziada. O mesmo acontece com os youtubers. Há os youtubers normais e há os super youtubers, que causam verdadeiros terremotos na rede com seus vídeos. É claro que eu me vejo como, não vamos entrar por aí. Um exemplo famoso de supervulcão é o Yellowstone, nos Estados Unidos, ou os campos de Flegraia, perto de Nápoles, no sul da Itália. Uma erupção desse supervulcão teria consequências catastróficas para o ecossistema local e global. A liberação de grandes quantidades de cinzas vulcânicas na atmosfera poderia levar a um efeito climático significativo, incluindo o resfriamento global. Entretanto, esses eventos são muito raros e, felizmente, só ocorrem a cada poucas centenas de milhares de anos. Portanto, não precisamos nos estressar por enquanto. Mas deixe-me saber nos comentários o que você acha que aconteceria se o Yellowstone entrasse em erupção agora. Que impacto você teria sobre os Estados Unidos ou até mesmo sobre o planeta inteiro? Diga-me nos comentários. Outro supervulcão é o Toba, em Sumatra, que mudou o mundo com sua erupção à meia-eternidade. A erupção de mais de 70 mil anos atrás é provavelmente a maior erupção da Terra nos últimos 2 milhões de anos. A recente erupção do Monte Etna foi apenas um pequeno arroto terrestre. Os pesquisadores estimam que cerca de 2.800 km3 de material vulcânico foram lançados no ar durante o Toba e até 2.000 megatoneladas de dióxido de enxofre foram liberadas na estratosfera. Mas já posso ouvir alguns de vocês suspirando. Cara, o que você deve fazer com números como esses? Tudo bem. Para dar uma ideia do volume de 2.800 km3, você pode dar uma olhada no Lago Constança. Ele tem um volume de apenas 48 km3. Portanto, precisaríamos de cerca de 58 lagos de Constança para obter a quantidade de material que o vulcão Toba ejetou na atmosfera naquela época. E essa quantidade de material formou uma espécie de véu de ferro na atmosfera, através do qual a luz do Sol não podia mais brilhar livremente. Como resultado, menos luz solar e calor chegavam à Terra. Isso esfriou o clima da Terra em até 3,5 graus por vários anos, resultando em um inverno vulcânico. Winter is coming. Mas o fato é que não foi tão severo quanto em Westeros e o pequeno inverno não causou a extinção da humanidade naquela época, como os pesquisadores descobriram. E o fato de eu estar aqui agora meio que prova isso. O resfriamento de alguns graus naquela época não levou à extinção de toda a espécie. Muito diferente de hoje, quando apenas um floco de neve pode paralisar todo o transporte local. Mas houve outros fatores que foram muito mais dramáticos do que o resfriamento. Uma consequência realmente devastadora para o meio ambiente e a vida foi a camada de ozônio. Sergei Osipov, do Instituto Max Planck de Química em Mainz, e seus colegas descobriram como a erupção de um supervulcão pode ter afetado nossa camada de ozônio. E as descobertas são assustadoras, para dizer o mínimo. Um lembrete rápido: a camada de ozônio é uma região na atmosfera da Terra que contém ozônio em concentrações mais altas do que em outras partes da atmosfera. Ela se estende por cerca de 10 a 50 km acima da superfície da Terra, na estratosfera.
Essa camada desempenha um papel fundamental na proteção da vida na Terra, absorvendo grande parte da radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Então, basicamente, a camada de ozônio está para a Terra como o protetor solar está para a pele. E como sabemos, é importante que você sempre passe protetor solar no verão, pessoal. Mesmo que, infelizmente, eu nunca siga essa regra. A camada de ozônio absorve a maior parte da radiação UV de ondas curtas do Sol, especialmente os perigosos raios UVB e UVC. Isso impede que essa radiação atinja a superfície da Terra, o que é crucial para a vida na Terra. A radiação UV pode causar câncer de pele e outros problemas de saúde em seres humanos, bem como danos a animais e plantas. A camada de ozônio ajuda a minimizar esses riscos fornecendo proteção. Obrigado, querida camada de ozônio. Entretanto, durante uma grande erupção de um vulcão, ocorre um pequeno problema nessas camadas, como explica o Zippo. Para produzir ozônio a partir do oxigênio da atmosfera, os fótons precisam quebrar a ligação do O2. Mas quando um vulcão libera grandes quantidades de dióxido de enxofre, essa nuvem de erupção bloqueia a luz solar. Isso prejudica a formação do ozônio, cria um buraco de ozônio e aumenta a poluição UV. Os pesquisadores queriam saber como a camada de ozônio poderia ter ficado após a catástrofe de Toba e usaram um modelo do sistema terrestre do Goddard Institute for Space Studies para investigar o grau de destruição da camada de ozônio pela erupção. Como já mencionado, presumiu-se que cerca de 2.000 megatoneladas de dióxido de enxofre foram emitidas e lançadas na estratosfera e, em seguida, dispersas principalmente no cinturão tropical. E o resultado dessa simulação é realmente assustador. O véu de aerossol na atmosfera era tão denso que os níveis de ozônio foram reduzidos em 20%. Supõe-se até que a camada de ozônio na estratosfera pode ter entrado em colapso nas regiões tropicais. O Zippo diz. Nossos cálculos indicam que a camada de ozônio perto do Equador caiu para menos de 125 unidades Dobson. Isso corresponde a uma redução de mais da metade. Em termos concretos, isso significa que um buraco de ozônio poderia ter se formado sobre os trópicos naquela época, o que não é nada comparável ao buraco de ozônio atual. Um breve lembrete: o buraco de ozônio atual refere-se a uma região na camada de ozônio da atmosfera da Terra na qual o conteúdo de ozônio está diminuindo. Essa redução do ozônio ocorre principalmente nas regiões polares, especialmente na Antártica. O buraco do ozônio foi descoberto pela primeira vez na década de 1980 e, desde então, tem recebido considerável atenção científica, política e pública. E a principal causa do buraco na camada de ozônio é a liberação de compostos químicos, como os compostos de cloro e bromo, que se originam de nós, seres humanos, porque são usados em processos industriais ou em produtos como geladeiras. Na estratosfera, eles são decompostos pela radiação UV e os átomos de cloro e bromo liberados levam à destruição das moléculas de ozônio. Obviamente, muito está sendo feito para evitar que isso aconteça, mas nosso atual buraco de ozônio ainda não desapareceu completamente e espera-se que sejam necessárias mais algumas décadas para que a camada de ozônio se recupere totalmente. Entretanto, os efeitos da erupção de Toba e o buraco na camada de ozônio naquela época devem ter tido consequências realmente sérias para os seres humanos, pois a exposição aos raios UV aumentou enormemente. Os pesquisadores supõem que eles aumentaram em 140%, chegando a um índice de UV de cerca de 28. Para efeito de comparação, o índice de UV em zonas de clima temperado geralmente fica entre 5 e 8 no verão, o que já é classificado como alto em alguns casos. E naquela época era de 28. Não quero nem imaginar o que isso pode ter significado para as pessoas naquela época, ou para o setor de protetores solares, que provavelmente está irritado por não existir naquela época. Porque mesmo um índice de UV superior a 10 é considerado extremo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É muito provável que as pessoas daquela época pudessem ter olhos danificados ou inflamados ou erupções cutâneas causadas por queimaduras solares e inflamações após um curto período de tempo ao ar livre. Essa alta exposição à radiação deve ter levado a um maior risco de câncer e também enfraquecido o sistema imunológico. Os pesquisadores presumem que essas condições ambientais alteradas devem ter levado a um declínio acentuado da população humana nas áreas afetadas. A propósito, o vulcão Toba ainda é considerado ativo, mas não mostra sinais de uma erupção iminente. Os vulcanólogos, é claro, monitoram cuidadosamente esses vulcões para detectar mudanças em sua atividade e desenvolver sistemas de alerta antecipado caso a atividade aumente. No entanto, você pode se perguntar o seguinte: o que aconteceria se o vulcão Toba entrasse em erupção novamente hoje? Isso teria um impacto considerável sobre o meio ambiente e a civilização global.
ocorreria outro inverno vulcânico, o que teria consequências consideráveis para nossa agricultura e suprimento de alimentos. As áreas da Terra hoje são muito mais densamente povoadas do que eram há mais de 70 mil anos. Portanto, uma erupção desse tipo ceifaria inúmeras vidas e danificaria a infraestrutura existente nas próximas décadas. O vulcão também poderia causar mudanças ecológicas de longo prazo, incluindo perda de biodiversidade, mudanças no ecossistema e possíveis impactos nos oceanos. E, é claro, sem esquecer o aumento dos preços das ações dos fabricantes de óculos de sol. Na verdade, isso daria um bom enredo para James Bond. Um vilão provoca a erupção do vulcão Toba e compra antecipadamente as ações das empresas de óculos de sol. Tudo bem, isso não parece tão empolgante, afinal. Se você ainda não se cansou de vulcões, então vamos viajar juntos para os campos de Flegraia. O supervulcão perto de Nápoles está borbulhando e as autoridades já estão pensando em planos de evacuação. No momento, estou em Nápoles para produzir um documentário de 90 minutos para você e para esclarecer com os especialistas no local o quão alto é o perigo de uma erupção. Minha campanha de financiamento coletivo ainda está em andamento e você pode participar. O equipamento para um documentário como esse é muito barato e eu ficaria muito feliz se você pudesse participar. Você receberá ótimas recompensas em troca, incluindo o nome de cada apoiador nos créditos do documentário. Você receberá ótimas recompensas em troca, incluindo o nome de cada apoiador nos créditos do documentário. Os principais apoiadores serão até mesmo mencionados pelo nome no documentário no final. Obviamente, todos os apoiadores também assistirão ao documentário com antecedência. Você pode encontrar o financiamento coletivo no comentário fixado. Obrigado, pessoal, e isso é muito oportuno, porque recentemente surgiu um documento secreto que mostra que o perigo de um surto é muito maior do que o esperado. Oh, meu Deus, você pode saber tudo sobre isso no vídeo. É um assunto muito empolgante. E, como sempre, você pode me apoiar com uma compra na loja online. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.